Graças e paz, meus irmãos. Boa noite. Vamos estar meditando nesta noite mais um aspecto, mais um exemplo que Jesus, o nosso Salvador, nos dá. Jesus como exemplo de sacrifício, doação e provisão. Todos os homens são chamados para viver em sacrifício, em doação e para prover. Ninguém é melhor do que Jesus para nos ensinar como assim nós devemos nos comportar. De início, meus irmãos, quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias em 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 2, verso 6, texto que a gente lê sempre no início, que nos fala assim: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meus irmãos, quando nós pensamos em masculinidade, quando se fala em ser homem, ser masculino, muitas vezes se pensam o que é ser homem, e às vezes algumas pessoas acreditam e pensam que ser homem é ser igual à mulher, igualitários, iguais. Outros pensam que ser homem é ser totalmente o oposto ao que é ser mulher. Mas a grande verdade é que ser homem, de fato, é ser totalmente o oposto do que é um menino. Ser masculino, homem de verdade, não é quando nós nascemos, mas quando nós amadurecemos. Nós nos tornamos homens, de fato, quando nós amadurecemos. Quando nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Por isso, hoje, existe muitos homens, ou meninos, que nunca amadureceram, nunca cresceram, que ainda são crianções, ainda são Peter Pan, ainda jogam videogame, ainda moram com os pais, ainda não tem ainda uma profissão, tem 30 anos, 32 anos e ainda tem crise existencial, ainda não se encontraram, não sabe qual é a sua missão, não sabe o que está fazendo neste mundo. E segundo, eu ouvindo esses dias um padre falando sobre a crise da masculinidade, estudando alguns psicólogos que estudam esse fenômeno, que de fato nós estamos enfrentando uma crise de homens masculinos, homens honrados. E este padre, a partir dos seus dados, dos seus estudos, ele diz que, claro que o pecado é o maior vilão, porque temos homens omissos, mas de acordo com a história, há praticamente 3 pontos que tornaram os homens ser o que são hoje. O primeiro deles é a Revolução Industrial, que é onde antes disso os meninos andavam com os pais, trabalhavam, iam para a lavoura, capinavam, carpiam, aprendiam uma profissão, aprendiam com os pais a serem homens. Andavam com os homens, mas depois que os homens foram para indústrias, passando muitas horas longe de casa, começaram a viver mais com as mães, ter somente quase uma influência feminina, depois as mães indo para as indústrias também, as professoras, muitas delas mulheres também influenciando. Outro ponto é um movimento feminista, aonde que prega e ensina uma luta, uma desigualdade ou uma igualdade, aonde que ser viril é algo terrível, onde querem emascular os homens, tirar toda a testosterona, toda a capacidade do homem ser homem de fato. E o outro ponto também, de acordo com a história, é a revolução sexual, aonde se prega um sexo sem compromisso e aonde tornar os homens descompromissados, homens só interessados em sexo, aonde não assumem mais aliança, aonde não assumem mais mulheres, famílias, e agora buscam somente os seus prazeres. O livro A Crise dos Meninos fala que a pior crise dos meninos é a falta da paternidade. E que a crise da masculinidade é, de fato, uma crise da paternidade. Nos falta homens para instruir esses meninos que estão crescendo, esses jovens, esses adolescentes a se tornar homens de verdade. Mas se nós olharmos para a cultura, nós olharmos para a sociedade, olharmos para os homens caídos, os homens vão de mal a pior. Aonde está a solução? Não está na política, não está nas ideologias. A solução está em Jesus Cristo. O maior exemplo de homem perfeito, de sacrifício, de doação
e de provisão. E em primeiro lugar, nós devemos olhar para Jesus, porque ele é exemplo de sacrifício. João Batista disse isso. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O maior exemplo de alguém que se sacrifica por outros é o próprio Jesus Cristo. É aquele que veio ao encontro de homens perdidos, de mulheres perdidas, de crianças perdidas, de pessoas que viviam de mal a pior, escravizados pelo pecado. Ele veio, ele adentrou ao nosso mundo para resgatar o que se havia perdido. Ele veio ser o Cordeiro, ele já é o Cordeiro sacrificado. Ele se sacrificou por outros. Mas a nossa cultura, o nosso tempo, são homens narcisistas, autocentrados, egocêntricos, buscando somente o seu prazer. Homens que ainda estão nos seus pecados, nos seus desejos, ainda estão extremamente perdidos. O Jordan Peterson, ele fala que um homem, ainda com 20, 25 anos de idade, ainda se ele não se decidiu na sua profissão, ainda é normal, até certo ponto ainda é normal. Está se descobrindo, mas chega aos 35, aos 40, ele não tem uma profissão ainda. Ele pula de galho em galho, não sabe fazer nada, não tem profissão nenhuma, não tem uma família, ou é um solteiro, ainda nega a pensão, né, Emanuel? O alecrim dourado. Ainda tem que a mulher, a ex-esposa, tem que ligar para o Emanuel, que é advogado, contratá-lo para processar o cidadão, para poder cumprir sua responsabilidade como pai. Os homens buscando seus desejos. O problema é que nós sofremos de complexo de Adão, omissos. Quem já leu o livro Silêncio de Adão? Aonde os homens que caíram em Adão, como Adão que se omitiu, aonde a serpente tentava Eva, instruía Eva. Adão, estando do lado de Eva, permitiu que ela comesse do fruto. E deu a ele também comeu. Homens omissos. Homens extremamente omissos, bananas. Aquilo que o próprio Deus fala para Eva, na maldição da queda, ele fala: o teu desejo será para com teu marido. Ali o desejo é no sentido de tentar dominar. As filhas de Eva sempre querem dominar, mas ele fala para ela: mas ele te governarás, sendo alguém extremamente arrogante, alguém extremamente ogro, um Fred Flintstone, um Shurek, alguém que oprime a sua esposa. E os homens sempre vão cair nesses dois extremos. Os filhos de Adão sempre caem nesses dois extremos. Ou são omissos, ou terceirizam a responsabilidade, ou são animais com as suas famílias, com seus pequenos. São homens covardes que não se sacrificam, que não são a imagem de Jesus, que não se sacrificam, mas Jesus deu exemplo. Lá em Mateus capítulo 20, verso 25, verso 28. Aonde os discípulos estão conversando, debatendo, quem é o maior no reino? Quem é o maioral? Quem é o grandão? Quem é o primeiro? E Jesus disse: os governadores, eles governam. Os ímpios são assim, mas com vocês não é assim. Com vocês o maior deve ser o menor. O maior deve ser aquele que serve. Os homens são chamados para se sacrificar por outros. O que a sociedade precisa são de homens que se sacrificam. Deus não te chamou para se economizar demais, mas para se sacrificar. Sempre foi assim. E eu sei que a maioria aqui já olhou o Titanic. Quando o barco está afundando, o que eles dizem? Os homens e mulheres vão primeiro. Os homens sempre se sacrificam. Aqueles que estão na frente da batalha. Não para ganhar algo, não para ganhar privilégios, não, mas para ser o primeiro a ser tombado na batalha. Nós estamos em guerra. Nós estamos numa luta espiritual. O demônio, as trevas batalham contra as famílias, batalham contra os casamentos, batalham contra a criação de filhos. Ideologias infernais querendo tomar o coração, querendo tomar conta da mente, do coração, da vida dos nossos filhos, das nossas mulheres. Desconstruindo o papel de homem, papel de mulher, papel do homem na sociedade. E os homens se acovardando. É só olhar no passado, os filmes, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Van Damme, os homens brutos, homens de guerra, homens matadores. E hoje os filmes fazem um Thor,
semideus cachaceiro, depressivo, barrigudo, que não tem esperança, tu olha para ele e não te traz esperança nenhuma. Próprio Mário, eu fui olhar no cinema com os meus filhos, o Mário estava a princesa, mas no filme agora a princesa que é a boca braba. Era um Luigi covarde, onde quase a princesa salva Luigi. E é isso que a cultura está mostrando, homens covardes, homens caídos, homens que não se sacrificam mais, homens autocentrados que buscam somente a si. O que Deus nos chama é ser um outro Cristo para os outros. Cristo Jesus encarnou para ser um Cristo para a sociedade. Ele veio lutar uma guerra que era nossa, uma batalha que era nossa, que nós não conseguiríamos vencer, porque nós somos fracos. Jesus Cristo se sacrifica pelos fracos, pelos vulneráveis, pelas mulheres, pelas crianças. Qual o teu sacrifício? Pelos indefesos, pela igreja de Cristo. O que tu tem te sacrificado? Tu tens sido um homem igual a Jesus? Aonde Deus te colocou, tu tens se sacrificado pela igreja, pela família, pela missão, pela sociedade, por construir uma sociedade melhor. O homem é aquele chamado para se sacrificar. O homem que tu é mais forte. É o homem que carrega mais peso. É o homem que toma a frente na hora do trabalho. É o homem que acorda cedo. Quando tem que ir lá enfrentar a fila no hospital, é o homem que vai lá tirar a ficha. Não são as mulheres. É o homem que jejua. É o homem que busca. É o homem que busca. Claro que a mulher busca, mas é o homem que se sacrifica por outros, pelos mais fracos, pelos mais frágeis. É o homem que faz hora extra. É o homem que trabalha em dupla jornada de trabalho. É o homem que se sacrifica pelos outros. Jordan Peterson também tem uma frase que diz o seguinte: se você pensa que homens fortes são perigosos, espere que os homens fracos são capazes de fazer. E há uma frase que diz que tempos fortes criam tempos bons, e tempos bons criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis criam homens fortes. Mas veja bem o detalhe: homens fracos criam tempos difíceis. Uma das palavras mais procuradas no Google, segundo o próprio Google, é cansada. No feminino, cansada, não cansado. E durante a pandemia isso aumentou e está vinculado com mãe cansada ou maternidade. O problema de mulheres cansadas, mães cansadas, crianças com problema, são os homens. O problema da sociedade são os homens. O problema de se ter um feminismo exagerado é porque os homens se acovardaram. O feminismo é um band-aid para o machismo, porque os homens estão terceirizando o trabalho para as mulheres. Os homens não estão mais se sacrificando. Os homens não estão mais batendo no peito dizendo: eis-me aqui, eu faço, eu vou realizar. As mulheres estão fazendo. As mulheres estão tomando a frente, porque os homens estão delegando para outros. O problema das mulheres são os homens. O problema não é a insubmissão. O problema são homens que só são fortes diante de mulheres fracas, de mulheres frágeis, homens que só se sentem fortes oprimindo as suas esposas. Homens que só são poderosos se as suas esposas são fracas, são frágeis. Porque se é uma mulher empoderada, uma mulher que lê teologia, ele se acovarda, ele é um anão dentro de casa. E a mulher se sobressai. Douglas Wilson, escrevendo A Minha Filha em Casamento, ele fala isso. Na verdade, é a sua esposa que escreve esse livro. Fruto de suas mãos, na verdade. Escreve isso, ele diz que se uma mulher, ela tem que ser submissa ao seu marido, porque ele é o cabeça. Pode ser um cabeça de vento, mas é o cabeça dela. E diz que se pegar um cabeça que não é capaz para liderá-la, vai dar problema. Porque há muitos problemas no casamento. Porque os homens não têm capacidade. Porque os homens não foram treinados pelos seus pais. Porque os homens não foram treinados, instruídos pelos seus pais para liderarem, para se sacrificar, para se doar por outros. E não é ser macho, porque macho até o cachorro é, até o sapo é macho. É ser homem de verdade. Porque ser macho, ser machão, com barba, com força, levar peso no supino, isso é um estereotipo. Macho é ser como Jesus Cristo é ser um leão, mas também um cordeiro, é ter um braço forte, mas uma mão de veludo,
É ser um leão para os de fora, mas um cordeiro para os de dentro. É ser um leão para os que precisam, para os ladrões, para os falsos pastores, para os falsos mestres. Para aqueles que precisam é um leão, é um tigre. Mas para os seus é manso e humilde de coração. É alguém à imagem de Jesus. Não um homem bruto, não um homem covarde que gospe mais longe, mas alguém manso, igual a Jesus. Igual a Jesus de Nazaré. Nós precisamos de homens que sacrifiquem, homens mais parecidos com Jesus. Nós não precisamos de bonzão. Está cheio de bonzão, está cheio de homem pregador, está cheio de homem forte, está cheio de homem bem sucedido, está cheio de homem empreendedor que ganha dinheiro e que faz cursinho. Arraste para o lado que eu te ensino como. É só abrir a internet, está cheio de homem assim, bem capaz. O que nós precisamos são de homens que se sacrificam. O que nós precisamos são de homens que são capazes de sacrificar pela igreja de Jesus, que sacrifica pela missão de Jesus, que se sacrifique pelo próximo, pelo seu semelhante, pelos fracos, pelos oprimidos. Jesus diz: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Será que as crianças são aliviadas? A tua mulher está mais aliviada por causa de ti? No teu trabalho, os teus colegas? Ou tu é um escorado? Ou tu é um João sem braço, que nem diz aí um ditado, fica se acolchambrando no trabalho, se esconde, vai para o banheiro, se tranca no banheiro, só sai quando terminou o serviço, sai do banheiro. Se sacrifica. Ou quando estão fazendo força, é o que pega o menos peso, tem um pesado e tem um mais leve, ele sempre pega o mais leve, nunca pega o mais pesado. Homens que se sacrificam, exemplo de Jesus. Jesus é exemplo de doação. Filipenses 2 nos mostra a humilhação de Cristo. A Bíblia fala que ele, sendo igual a Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Abriu mão da sua glória, tomou a forma de servo, se doou por nós. Morreu pelos ímpios, morreu pela igreja, morreu por nós, ainda sendo ímpios. Morreu pela igreja, morreu pelos seus, por aqueles que viraram as costas. Jesus sempre fez o que fez, não esperando nada em troca. Isso que é doação, não é venda, nem troca. Doação é dar algo, se autodoar sem esperar nada em troca, simples assim. E só homens fazem assim. Você quer saber se você está amadurecendo? É quando você se preocupa com o outro, se você está se doando, se você está se preocupando, porque as crianças não se preocupam com nada. E está tudo certo, isso é ser criança. Se a grama está crescendo, o Caleb não se preocupa. Se a louça está para lavar, a Radassa, minha filha, não se preocupa se tem que lavar. Se não tem dinheiro, se não tem comida, eles não estão nem ligados o que está faltando. Eles não se preocupam com isso. Como você tem se preocupado com a tua família, com a tua igreja, com o crescimento espiritual da sua família, da igreja de Jesus, cheio de trabalho, cheio de ministério, os dons que Deus te deu. Deus curou enfermos, multiplicou pães, peixe, curou, deu vista aos cegos, fez coxo andares, mudos falarem, expulsou demônios, porque ele tinha dons, porque ele era Deus. Mas Deus te deu dons, te deu talentos para te servir o próximo, para te se autodoar para o teu semelhante. Te deu talento, te deu vocação no trabalho, como foi pregado domingo passado. Trabalho é uma vocação. O que tem feito para a sociedade? Ou tu só olha e só critica? Como há uma frase, não vou citar de novo ele. Antes de te criticar o mundo, arrume primeiro a sua casa. Arrume primeiro a sua cama. Um monte de moleque falando do mundo, falando da igreja, falando dos pastores, conversando, discutindo teologia, calvinismo, arminianismo, Adão tinha umbigo, não tinha umbigo, e tanta parafernália que se fala na internet, mas não fazem nada pela igreja, não se fazem nada, nunca leram a Escritura, nunca ensinaram os 10 mandamentos para os filhos, nunca ensinaram a Bíblia para a esposa, nunca leram a Bíblia com a Escritura com a esposa, e ficam na internet, discutindo, falando, trocando de igreja, criticando obreiro, criticando pastor, vai para cá, vai para lá, não submete a ninguém, mas nunca moveu um dedo em prol de alguém, nunca se doou por nada, nunca fez nada. Jesus deu exemplo também aos próprios discípulos em João capítulo 3, do verso 11 ao verso 15, vamos ler comigo esse texto, Evangelho de João.
Jesus respondeu: aqui. Verso 13. João 13, 13. Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Jesus era Deus, Jesus era mestre, tinha todo o conhecimento, o verbo encarnado, a palavra de Deus, a imagem e semelhança do Criador, a exegese de Deus, a plenitude de Deus, da divindade andando entre nós, sendo todo poderoso, o sustentador do cosmos. Pega homens caídos, homens falhos, homens com pé sujo e lavam os seus pés. Diz: assim como eu fiz, vocês também devem fazer. Sigam o meu exemplo, se doem, sirvam aos outros, façam. Ele mostra como fazer. Jesus nunca fez nada. Jesus nunca fez nada esperando algo em troca. Jesus nunca quis uma contribuição. Jesus nunca fez aquele jeitinho brasileiro: eu faço, mas tu me dá algo. Eu faço por ti, mas tu me dá. Eu vou puxar um saco aqui para ganhar algo ali. Só fanfarrão faz isso. Só moleque puxa saco dos outros no trabalho, na igreja. Porque no fundo, não tem nada para oferecer. No fundo, não confia em si mesmo. Então tem que puxar saco dos outros para ascender socialmente, economicamente, ministerialmente. Tem que puxar o saco do patrão para ganhar uma promoção. Porque o seu próprio trabalho não contribui para o que ele faz. Se for pelo seu trabalho, nunca vai crescer. No ministério, puxando o saco do pastor para ascender, para ganhar oportunidade. Coisa feia, meus irmãos. Todo mundo sabe, todo mundo reconhece quando é um puxa-saco. Homens de verdade não fazem nada esperando algo em troca de outros. Se doam, se dedicam, se doam pelo próximo, não querem nada em troca. Cheio de ministério na igreja, como eu já disse. Temos PG para liderar. Quem são os homens capazes que pode dizer: eis-me aqui, que já pelo menos leu a Escritura, que pelo menos já comprou um comentário bíblico para aprender algo do Senhor, que se doa os seus talentos para o próximo, mas muitas vezes não podem se doar, porque são moleques, continuando os mesmos pecados, continuam nos mesmos vícios. Não pode se levantar para instruir ninguém, não discipula ninguém, não pode ajudar ninguém porque não tem nem para si. Meus irmãos, nós temos que resistir. Nós temos que ser firmes nessa sociedade que prega homens fracos. Nós temos que ser contracultural. Nós temos que se dedicar. Esses dias eu li um livro, eu tenho um livro, Homens Parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus, ele já começa dizendo que homem que não serve, não serve. Homem que não serve para nada. Homem de verdade é servil, se doa. Jesus, o exemplo maior de masculinidade. Se doa, se entrega, se doa pelos outros. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, se doou para nós, doou o seu tempo. Andou no meio de pecadores, conversou com mulheres, conversou com pecadores, andou com leprosos, entrou com pessoas que religiosamente eram impuros. Você tem se doado para a tua própria esposa? Tu conhece a tua mulher? Tu se doa para a tua esposa, para os teus filhos? Tu conhece a tua mulher, as fragilidades, os seus sonhos, os seus medos? Porque, meus irmãos, duas pessoas casadas que não têm uma vida em comum, é uma doideira, é uma loucura, é inconcebível pensar que duas pessoas que são uma só carne não se conhecem. Porque se você não conhece a tua esposa, tu não é casado, tu tem uma colega de quarto, tu tem uma colega de dormitório, só isso. A nossa esposa tem que ser, o Leão postou hoje, nossa primeira amizade, nossa melhor amiga. Nós devemos de fato se doar por elas, se doar pelos nossos filhos, conhecer os nossos filhos, perguntar como foi o dia. Eu sei que o mundo é correria, é dia a dia, é trabalho, mas temos que se doar pelos nossos, gastar tempo com os nossos irmãos, com a nossa igreja.
A maioria das brigas que há nos casamentos é a falta de diálogo, de amizade. Como pode pessoas que diante do sacerdote, diante de Deus, diante das testemunhas, juraram, prometeram ser fiéis até a morte, que vivem brigando, vivem se degladiando? Nós precisamos nos conhecer, e isto gasta tempo. Temos que se doar. Tu tem que ser um Emanuel, um Deus presente. Tem que ser um Cristo presente com a família, com os filhos, ter tempo de qualidade, porque tudo faz parte. A vida é corendeu, é diante de Deus, é vir ao culto, sim, mas é também olhar um filme, é conversar, é bater um papo, é tomar um chimarrão, é se conversar. As pessoas vão para o trabalho, voltam, jantam e dormem, vão para o trabalho, jantam e dormem, de vez em quando vêm na igreja e não se conversam, não lê a escritura junto, não dobram o joelho junto, não oram junto, e depois não sabem por que estão brigando. Depois não sabe por que os filhos querem sair para casa, querem sair de casa e não querem mais andar com os pais. Quem é a referência do teu filho? Ele quer ser como o Neymar, aquele sapecado? Quer ser, a tua filha quer ser como quem? Até me fugiu o nome daquela, nem vale a pena falar, que é tanta pervertida, e essas famosas. Ludmilla. Quem é que a tua filha se inspira? Os nossos filhos têm que se inspirar em nós. Nós que temos que ser exemplos, nós temos que ser pequenos Cristo, Emanuel. Assim como nós olhamos para Jesus, assim como a igreja olha para Jesus, assim como Jesus é o maior exemplo de homem, de mulher, de submeter ao Pai quando esteve na terra, de ser igreja, de ser filho, de ser tudo. Nós devemos ser um pequeno Cristo para os nossos. Eles devem olhar para nós e ver: eu quero ser como meu Pai. Quantos de nós tiveram maus exemplos de pais? Quantos de nós cresceram em lares quebrados, lares falidos, com pais perdidos, preguiçosos, cachaceiros, mulherengos, adúlteros, homens que não pagavam conta, homens que não eram dóceis com as mulheres, com a esposa, com os amigos, não tinha amigo nenhum, não andava com ninguém, era um lobo solitário, não andava com ninguém, nem nada. Meus irmãos, se você nasceu num lar assim, isso não é desculpa para você ser do jeito que é. Porque em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus nós estamos sendo formados à imagem de Jesus. Aquele que Ele os chamou, Ele os predestinou para ser a imagem de Jesus Cristo. Devemos ser pequenos Cristos, pequenos ser um Cristo mais parecidos com Jesus. E em terceiro lugar também, nós devemos ser como Jesus, exemplo de provisão. Jesus também é um provedor. Todos os homens são chamados a prover. Leia comigo Efésios capítulo 5, verso 5. Capítulo 25, do verso 25 ao verso 30. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Cristo é um provedor. Cristo proveu para a sua igreja. Cristo proveu para a sua noiva. E todos os homens que são a imagem de Cristo são chamados a prover. Esse é o mandato cultural dos homens lá no Éden. Quando Deus cria o homem, o Adão, coloca no jardim para cultivar, para lavrar, para guardar a terra, para se doar, para dar nome aos animais, para trabalhar, para arar a terra, para cuidar da sua esposa, para trabalhar. A primeira coisa que Deus manda fazer para o homem é trabalhar. Primeiro mandato. E nós vemos a liderança do homem antes da queda. O trabalho não é consequência da queda. Nem diz um grande filósofo, né, Daniel? O ruim não é trabalhar, o ruim é ter que trabalhar. Mais ou menos isso, não? Não é útil. Como é que é? Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar, já dizia seu Madruga. Mas o trabalho não é consequência da queda. Antes mesmo da queda, nós fomos chamados para trabalhar. Nós fomos chamados para prover o reino de Deus, prover para a nossa família, prover para a igreja, prover para o próximo. E em primeiro lugar, no verso 29, nos fala que Cristo
proveu para a sua noiva, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como Cristo fez com a igreja. Em primeiro lugar, o homem foi chamado para prover alimento para a sua mulher. O trabalho é o mandato do homem. Tu comerás do suor do teu rosto. A mulher pode trabalhar? Pode. Ter que? Depende. É a tua responsabilidade ter que trabalhar. É a tua responsabilidade sustentar a tua mulher. Os teus ombros são maiores, tu é mais forte, tu é capacitado para isso, para trabalhar. Ninguém respeita um homem vagabundo, ninguém respeita um homem preguiçoso. Os homens são chamados para prover. No passado, homens que não tinham capacidade de trabalhar, eles até mesmo flerteavam com o suicídio, porque era uma vergonha homens não trabalhar. Os homens se escondiam, e eu sei disso porque o meu pai era um homem extremamente preguiçoso, extremamente vagabundo. Eu não me lembro de ter visto meu pai tirar férias, porque vocês sabem que depois de um ano tem direito a férias. Eu não lembro de ele ter completado um ano de férias. O sem vergonha só ficava os 3 meses de contrato e ainda botava processo. Vivia de processo e ganhando rescisão e ganhando processo, porque não gostava de trabalhar. Quem sustentou a minha casa foi a minha mãe por muitos anos. Extremamente enferma, extremamente doente. Ninguém respeita um homem assim. Um homem assim não é espelho para ninguém. Um homem, por que eu disse isso? Porque o meu pai, além de preguiçoso, era mentiroso. Se escondia em casa, queria ser do lar. E daí quando havia um parente lá, ele fechava a porta e dizia para mim ainda, vai lá e diz que eu não tô. Vai lá e fala que eu perdi a chave. Vai lá e diz que a casa está fechada, eu saí para trabalhar. E eu escondi dentro de casa. Ninguém respeita um homem assim. Tu é chamado para prover para a tua família. Tu é chamado para prover para a tua família. É a tua responsabilidade. É tu que trabalha, você tem que fazer hora extra, você tem que fazer o Uber de madrugada, seja o que for. Sair para vender picolé. É tu que faz. Não é a tua mulher que tem que ficar de madrugada, meia-noite, trabalhando, descendo aí na Mário Quintana, Alvorada ali, o lugarzinho que é quase a porta do céu. Mais próximo. Que é quase certo que tu vai se encontrar lá com a eternidade. Não é a tua mulher que tem que descer do ônibus de madrugada, meia-noite, 11 horas. É tu que trabalha, é tu que se sacrifica, é tu que vai, meus irmãos. Em Isaías capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, no capítulo 4, verso 1, o Senhor está falando com Israel que vai trazer juízo para Israel. E qual é o juízo? Ele vai dizer que vai tirar, ele vai privar Israel de pão e de homens. E no capítulo 4, verso 1, ele diz que as mulheres vão se sustentar. Homens que não provêem, homens que não sustentam, estão trazendo maldição para suas famílias. Homens preguiçosos, homens que não trabalham. Primeiro mandato, tu foi chamado para prover pão para a tua mulher, trabalhar. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, que aquele que não cuida até mesmo dos seus, negou a fé, e é pior que um ímpio. Não prover para os seus é pior que um ímpio, pior que alguém que não conhece o Senhor. Meus irmãos, não podemos, a tua mulher pode ganhar milhões, tomara que ganhe, mas tu tem que trabalhar. Tu pode ser um pedreiro, faxineiro, lixeiro, seja o que for, não denegrindo essas profissões, pode ser um cortador de grama, seja o que for, mas tu tem que trabalhar. A tua mulher não pode tomar antidepressivo, a tua mulher não pode ficar a noite acordada, chorando, desesperada, porque os boletos estão chegando e não tem conta de pagar. Eu sei, meus irmãos, que há enfermidades, que há desempregos, eu sei que há dificuldade na vida, porque nós vivemos num mundo que é quebrado, mas isso é exceção, não é a regra. Por um período, sim, a mulher pode manter as contas da casa se ela trabalha fora. Tu pode estar doente, eu não estou falando isso para homens que não têm capacidade fisicamente, eu estou falando para homens que não têm capacidade no sentido de coragem, de fato, de fazer isso. Tu foi chamado para fazer. Em segundo lugar, tu é chamado para prover emocionalmente. Verso 28 e verso 29. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele como Cristo fez. Se preocupa com ela emocionalmente, se preocupa com o seu bem-estar. Como Pedro fala, ela é o vaso mais frágil. Tu trata ela como um cristal finíssimo, não como um pneu de trator. Tu sabe que ela é mais fraca, tu cuida da tua esposa, porque tu é Jesus se preocupou com a noiva. E quando ele ascendeu aos céus, ele disse, não vos deixarei órfão.
enviarei outro, enviarei o Consolador. Ele proveu emocionalmente alguém para consolar a sua igreja, alguém para consolar a noiva, que é a terceira pessoa da Trindade, a pessoa da Trindade, é Deus. Quem é o consolo da tua mulher? Quando ela está fraca, deprimida, angustiada, ela busca consolo aonde? Nos braços de outro homem, de amigas, de amigos, do próprio pastor, na mídia. Ou ela pode vir ao seu ombro, aos teus cuidados, porque tu está preocupado com ela, porque tu se preocupa com ela, porque tu pastoreia de fato o teu coração, porque o meu melhor tem que ser em casa, não na rua. Se você tratasse o seu chefe como você trata a tua mulher, será que tu estaria empregado? Porque nós sabemos quantos trabalham com o chefe aqui, terrorista, que te chama de porco, que te chama de um monte de coisa. E às vezes tu abaixa a cabeça assim, Senhor, estou indo lá fazer. Vai a tua esposa te falar assim, como tu reage. Se nós tratássemos o nosso patrão como nós tratamos a nossa família, como nós tratamos os nossos filhos. Ter um dia difícil de trabalho, ter um dia de opressão no trabalho, dificuldade, não é motivo para chegar em casa e descontar nos pequenos, descontar na família, descontar no nosso semelhante, descontar naqueles que são feitos à imagem e semelhança de Jesus. Tu tem que cuidar das suas emoções, tristezas, dos seus temores, saber quais são os sonhos, quais são os seus pecados. Douglas Wilson vai dizer no Marido Federal que nós somos um marido pactual, marido federal, nós somos o cabeça da nossa mulher. Assim como Cristo, assim como aqueles que estão em Adão, cabeça pactual, todos caíram em Adão. Cristo agora, na sua noiva, é um cabeça pactual, um marido federal. Agora todos estão em Cristo e os nossos pecados estavam em Cristo. E ele vai dizer que assim como Cristo assume a responsabilidade pela sua mulher, assim o homem também assume a responsabilidade pela sua esposa. E ele vai dizer que os pecados da sua mulher é responsabilidade tua. É tua. Claro que ela é responsável, mas será que a tua mulher foi aonde foi se tu tivesse pastoreado ela? Será que lá no começo, quando você viu aquelas roupas indecentes, quando você viu aquelas fotos nas redes sociais, quando você viu ela negligenciando a comunhão dos santos, negligenciando a leitura, a oração, será que tu pastoreou ela ou tu se omitiu? Será que tu proveu para ela emocionalmente? Ou tu deixou ela nas garras do inimigo? Homens também provê sexualmente para suas mulheres. Estão se preocupados, como Paulo fala, aquele que se ama a esposa cuida de si mesmo como seu próprio corpo. Os homens provê sexualmente para suas mulheres. Sexo não é algo terrível, algo sujo, é um presente, é um dom. Você sabe que é muito bom isso. Nós temos casado aqui, espero que tenha, e é bom, é um presente de Deus. Mas quantos homens negligenciam o sexo dentro de casa? Mulheres que passam meses, anos, dias, sem saber o que é o camarada chegar junto, porque o cara está maratonando Netflix, porque o camarada está cansado, está jogando videogame, porque o camarada está jogando Free Fire, está jogando sei lá o que, jogo da velha. Não supre a sua mulher. Êxodo capítulo 21, verso 10 e verso 11 nos fala que o homem, veja bem, o Senhor não está aprovando a poligamia. A Bíblia trata com o mundo através do mundo quebrado, e no Antigo Testamento havia poligamia. Mas nesse texto especificamente está falando que se o homem tivesse outra mulher, ele devia suprir ela tanto nos seus alimentos, também sexualmente. Se ele tinha outra mulher e a outra mulher desse um filho, seja quem for, ele deveria suprir ela. Seu alimento, as suas vestes e sexualmente. Se o homem era capaz e tinha que suprir 2, 3, imaginar uma só, negão. Tu é responsável pela tua mulher. A poligamia não é aprovada, claro que não é pecado, não estou falando para te ter outra mulher, mas estou falando que uma só, tu é responsável por ela. Pode ter problemas hormonais, com baixa testosterona, libido baixo, procura um médico. Toma uma Durateston aí. Faz reposição hormonal. Busque um médico se trata, porque não é só coisa espiritual. Não, às vezes não é só espiritual, às vezes é preguiça, às vezes é pecado, mas é coisa humana, é físico. Nós temos que ser mais gente. Ou tu acha que na hora H é paz do Senhor, minha irmã? Vamos orar. Não, meus irmãos, nós temos que ser viris. Homens que provê financeiramente o alimento para a sua esposa, provê emocionalmente, mas também provê sexualmente. Estão preocupados com as suas mulheres, não somente para si, não somente os seus orgasmos,
mas se preocupa se a mulher de fato chegou lá, se a mulher teve orgasmo, se a mulher conseguiu, ou tu quer só tu ter um orgasmo e já era, porque se tu pensa assim, tu não está fazendo sexo, está se masturbando com o corpo da tua mulher. É isso que tu está fazendo. Só está se preocupando contigo. E fazer um sexo de fato com a esposa. Não é só nesse momento. É o dia todo. É mandar uma mensagenzinha. Bom dia, meu amor. Bom dia, minha linda. Bom dia, minha gata. Saudade tua. Quero te ver. Cara, não manda nada. Não manda nada para a mulher. Não dá um presente. Não sai para a mulher. Não manda um bom dia, um eu te amo. E à noite quer coisinha. Não vai rolar. Não vai rolar. Tu pode ser um micro-ondas, mas ela é um fogão a lenha. Homens provê, homens estão preocupados com a saúde sexual da sua mulher. E não fazer sexo com a sua mulher é empurrar ela para o adultério. Ela é culpada, mas quantas mulheres adulteram porque os homens são fracos sexualmente? Porque os homens têm negligenciado. Isso não é motivo para aquela PEC, claro que não. Assim como ela também, se negar para ti, não é motivo de tu cair em pornografia e masturbação. É uma via de mão dupla. Outro ponto. O homem é chamado para prover ensino. Verso 26. Verso 25. Verso 25 tem como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeita. Os homens são chamados para prover o ensino. 1 Coríntios capítulo 14, verso 34 nos fala que as mulheres devem ficar casadas, devem ficar em silêncio na igreja. Não que não devem pregar, não é isso. Não é isso que está falando. Mas que se elas devem ficar em silêncio, ele continua dizendo, se quer saber algo, fique calada e pergunte em casa para o seu marido. Se entende que os maridos são capazes para instruir as suas mulheres. Os homens são chamados para prover ensinamento para as suas mulheres. Adão deveria ensinar os 10 mandamentos. Adão deveria ensinar a lei de Deus, o mandamento de Deus. Olha, Eva, vamos comer de tudo, mas aquela lá não. A serpente estava tentando, a serpente estava dando um falso ensinamento. Mas Adão deveria prover o ensinamento correto, o ensinamento bíblico, o ensinamento de Deus. Mas se acovardou. Homens, a imagem de Jesus provê ensinamento para as suas mulheres. É você que lê a Bíblia, é você que ora no almoço, é você que se prostra de joelho, é você que abre a Escritura. Ah, eu não entendo, eu não sei o que é Números, eu não sei o que é Levítico, não importa. Você tem que ler, os seus filhos veem você lendo, é você que faz culto doméstico, é você que pelo menos se esforça. Outros só gastam em assinatura com TV a cabo para olhar esses jogos aí. Eu falando de futebol é até estranho, porque eu não gosto, não é pecado. Mas parece que para comprar uma camiseta de time gasta 300, 400, 500 reais. Mas para comprar o Matthew Henry, cara, está toda a Bíblia. Não investe, não conhece a Escritura. Compra um comentário bom para te ler, para te instruir os teus filhos, instruir a tua mulher. Investe. O Charles Spurgeon, no volume 2 dos Lições dos Meus Alunos, lá no finalzinho ele fala, que tem em 2 capas, ele fala isso, vende uma e compra o comentário do Matthew Henry. Ele instrui seus alunos. Ele fazia isso, o teu devocional, ele lia a Bíblia. A partir de George Whitefield fazia isso, o seu devocional era lendo a Bíblia, acompanhando com o comentário do Matthew Henry. Aprenda a ler a Escritura, se debruça, se busca aprender a ensinar. Quantos de nós não falaram mal de pastores, de igrejas neopentecostais, liberalismo, falsos pastores, falsos teólogos, e falamos. Mas saiba que a tua igreja é uma paróquia. Talvez você nunca foi chamado para ser um teólogo, mas na tua casa tu é. Um teólogo falando no sentido de ministerial, porque todos nós somos teólogos. Todos fazem teologia. A questão é se tu é um bom ou mau teólogo. A verdade é essa, porque todos falam sobre Deus. Mas na sua igreja, na sua casa, na sua pequena paróquia, você é o pastor. É fácil falar da igreja dos outros, do pastor dos outros, sair da igreja porque tem um falso ensino, porque tem um pastor fraco, porque tem obreiros fracos que não leem a Escritura. Mas e você? Tem lido a Escritura? Mas você tem provido o ensino verdadeiro? É você que faz. Jesus venceu o Satanás, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Mas e quando vem a tentação? Quando vem a luta? Você sabe dizer, está escrito. Quando vem a tentação, surrupa isso aí, roube isso aí. Você sabe dizer não, porque está escrito, não roubarás. Quando vem, a tua mulher já tem uma certa idade, pega mais essa, pega essa que é nova e ela está na tua. Você pode dizer, não, Satanás, está amarrado.
Porque está escrito, não adulterarás. Você tem a palavra nos teus lábios, porque a boca fala o que o coração está cheio. Você domina a palavra de Deus para pregar o seu próprio coração, para pregar para ti mesmo durante as tentações, durante a sua esposa, para os seus filhos quando eles estão tendo dificuldades no colégio, quando estão sendo preguiçosos para estudar, quando estão sofrendo bullying, ou eles estão praticando bullying, quando eles estão brigando, quando eles não sabem conviver com outras crianças, quando são crianças chatas, sabe dizer, não é por aí. Porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Meus irmãos, o que nós temos que dizer é, assim diz o Senhor. Nós precisamos são homens de Deus, homens que provêm o verdadeiro ensino, homens que sabem dizer, homens que são capazes, não terceiriza. Nós vivemos numa cultura de terceirizar a responsabilidade, mas não terceiriza a responsabilidade para a tua mulher. Você já leu as genealogias na Escritura? Não fala da mulher, a fulana gerou a fulana, que gerou a fulana. Não, fala o fulano gerou fulano, que gerou Beltrano, que gerou ciclano. Sempre fala dos homens. Os homens são responsáveis pelo ensino. Os homens são responsáveis para ensinar ética, escritura, ensinar bons modos, ensinar para os teus filhos. Como pode? O que faz? Que atitude que tu tem do que uma criança de 2 metros tenha coragem e ousadia de te enfrentar? Qual é a atitude que tu tem do que essas crianças querem te bater? Fazer chilique. Jordan Peterson, leia o Jordan Peterson. No seu livro 12 regras, uma das suas regras, a 5ª ou a 6ª, ele vai dizer, não permita que os seus filhos façam algo do que você venha parar de gostar deles. E ele trata essa questão de criação de filhos, aonde ele vai falar, eu não cheguei a pesquisar onde que é a referência dele, porque eu tive preguiça e não fui até o final do livro, mas tem um dado lá que ele fala que crianças de 2 e 3 anos são as pessoas mais violentas. Que querem roubar, que querem pegar, que elas querem bater, que elas querem saber o limite. Mas são os pais aqueles que são colocados por Deus para mostrar o limite. Porque senão elas vão crescer achando que socialmente elas podem ser violentas para tomar o que quer. Que tipo de pais nós temos? Temos que ensinar espiritualmente, mas também viver a vida comum. A vida comum, as pessoas não sabem viver a vida comum do lar. Trabalhar. Bons modos, boa criação, ter um bom relacionamento em casa. Precisamos de homens que provê para os seus filhos, provê para a sua esposa. Outro ponto, provê proteção. Ele é um provedor de proteção e segurança. Verso 25, aqui nós já assim encerramos, já vamos para o final. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo promove segurança, se entregou, se sacrificou, morreu pela sua noiva, morreu pela igreja. Você tem que promover segurança, você tem que promover paz. Não ande desesperado nas aflições da vida. Seja um farol para a sua família, seja um farol para a igreja. Já temos muitos desesperados. O mundo vai de mal a pior, a falsa teologia, a violência, a corrupção. Não, mas você tem que ser aquele que está do lado do próximo, dos mais fracos, das mulheres, das crianças, dos idosos e falar, não, vai dar certo. Não no sentido de ser um pensamento positivo, nós não somos budistas. Não, mas no sentido de buscar o Senhor, porque Jesus nos dá o exemplo. Ele estava angustiado no Getsêmani. Ele estava em angústia, mas ele não chora as pitangas para os discípulos. Ele ora a Deus Pai. Ele clama a Deus Pai. Deus, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Eles são os discípulos sim para orar, mas ele está clamando diante do Pai. Você deve ser um braço forte diante da sua família. Você deve ser um farol, mostrar esperança na luz do túnel, ser um protetor. Isso está na essência do que significa ser homem. A sua mulher e seus filhos dormem mais seguro porque tu existe? Ou você é mais um que traz desespero? Traz desespero. Quando a tua mulher chora, tu senta do lado e chora junto. Fica mais desesperado ainda que ela. Ela não tem consolo, não tem onde se firmar, porque você está desesperado. Você tem mais força por algum motivo para prover segurança. Segurança. A força e a violência que há no homem é para proteger os mais fracos, não para oprimi-los. Só fracos, só frouxos fazem isso. Os homens fortes, os homens à imagem de Jesus protegem, provê segurança, promovem, protegem aqui, protegem os seus meninos, protegem os pais de meninos, protegem os seus meninos para não crescerem e serem uns imbecis. Douglas Wilson,
No seu livro Criação Futuros Homens, que é um livro escrito para a criação de filhos, ele vai falar, dando um exemplo de um menino que está jogando bola e na cara do gol, só ele é goleiro, ele erra o gol. E ele vai lá e, não, uma abelha passou. Não, o reflexo do sol passou. Você não tem que olhar isso e achar normal. Eu errei gol porque alguém me atrapalhou. Ele está querendo dar desculpa, ele está querendo dar desculpinha. E os homens são tentados a fazer isso porque Adão fez isso. O nosso pai fez isso, a mulher que tu me deste. Mas ele está falando que você tem que ensinar o seu menino a ser um homem de verdade. Os homens provê segurança, provê fortaleza para os seus filhos, provê para eles não crescer e serem os imbecis, provê para eles não darem desculpa. Como eu disse no início, a nossa maior crise são faltas de pais, falta de homens que ensinem os meninos a serem homens. Talvez, muitas vezes, e uma grande chance de muitos homens de nós sermos do jeito que nós somos, porque nós não tivemos um pai que nos ensinou. Mas sabe que nessa noite, Jesus está neste lugar. Sabe nessa noite que a palavra do Senhor está aqui. E ela é a palavra da verdade. Ela é a palavra poderosa, o Espírito da verdade, que habita em nós. O Evangelho é o poder da salvação para nos tornar homens melhores, homens mais parecidos com Jesus. Devemos ensinar os nossos filhos, prover para os nossos filhos, para serem bons homens, para que no futuro não sejam homens que não conseguem se submeter à liderança, ao ponto de ficar trocando de igreja, ao ponto de ficar trocando de trabalho, porque não conseguem engolir sapo, querem trocar de mulher, porque não conseguem conviver com uma mulher que é totalmente contrária a ele, e é isso mesmo. É um outro sexo. Homens são diferentes, homens e mulheres são diferentes. É isso mesmo. Não é igual. Homens e mulheres não são iguais. Tu está vivendo com outras pessoas. Com outra pessoa. E, detalhe, uma pecadora como tu. Devemos ensinar os nossos filhos, devemos prover para os meus filhos, para os nossos filhos. Segundo lugar também, prover a pureza das nossas filhas. Deuteronômios 22 e 20 nos fala que se uma mulher fosse dada, os filhos saem, os filhos vão atrás de uma mulher em casamento, mas as filhas são dadas em casamento. E ali o texto nos fala do capítulo 22 e verso 20, se uma mulher, fala a partir do verso 20, o capítulo 22 todo, falando que se uma mulher fosse dada como virgem para se casar, e o marido achasse que ela não fosse virgem, ele ia trazer para os anciões, ia trazer para o pai. E que o pai deveria trazer as provas de que fato ela era virgem. Se ela fosse virgem, o homem tinha que ser apedrejado. Mas se de fato ela não fosse virgem, ela tinha que ser apedrejada diante da família, diante da casa do pai, para o pai passar vergonha. E Valdir Pocan comentando esse livro, comentando esse texto do livro, o que deve ser se casar com a minha filha, e fala: permitir nossas filhas sair para encontros com rapazes sozinhas é mandar uma mulher fazer o trabalho de um homem. Nós devemos prover para as filhas, prover pureza, prover cuidado. E muitas vezes foi falado já nesse púlpito que muitas meninas, muitas garotas caem, se prostituem, ficam com um, ficam com outro, não é porque elas são, digamos assim, pervertidas, mas porque faltou um colo do pai, um abraço do pai, alguém que zelava pela pureza, alguém que se preocupava, alguém que está de olho, aonde está nós, aonde nós estamos, aonde estão os homens arrodeando as nossas filhas. As meninas da igreja, aonde estão os homens? Tu é chamado para prover proteção, não só para os homens, não só para os meninos, não só para as meninas que são os teus filhos. Talvez você não tenha filho, talvez você é um jovem solteiro ainda, mas você é chamado para prover também para as crianças que estão na nossa igreja, nas crianças da sua parentela, talvez a sua sobrinha, aonde estão os garotões trovando ela, onde tu estás, está vendo e não cuida. Por quê? Todos os homens provê. Satanás, a serpente estava tentando Eva, e Adão quietinho na sua. Tu não é um filho de Adão mais, tu é uma nova criatura em Jesus Cristo. Tu deve se posicionar, tu deve trazer um ensino verdadeiro, tu deve se sacrificar, tu deve prover proteção para a tua família, deve proteger os teus filhos, deve proteger a tua filha dos gaviões, você deve proteger até mesmo a sua mulher. Você deve protegê-la até mesmo contra consigo mesmo. Morrer para que ela viva. A principal ameaça que você deve proteger é o seu próprio pecado. Jesus Cristo morreu pela sua igreja. E vocês ouviram aqui o nosso co-pastor pregando que se um vagabundo entrar na tua casa, tu tem que se colocar de pé diante dele. Não, atira em mim. Eu devo morrer. É esse sentimento que deve ter nos homens. Se a bala comer na rua, a mulher tem que se abaixar, eu tenho que ficar por cima. Eu tenho que tomar o tiro. Só que convenhamos, né, meus irmãos? Quando é que vai entrar alguém na tua casa? Não é comum de ser. Qual é o homem que entra na tua casa todos os dias afrontando a tua mulher?
é você mesmo. Com as suas palavras, com a sua indiferença, com as suas palavras ríspidas, com seus achismos, com as suas palavras torpes, com as suas reclamações, com palavras duras, com a sua raiva. Nós somos chamados a morrer pela nossa mulher, para que nossa mulher viva. Nossa mulher não pode ser oprimida, o nosso eu tem que morrer. O meu egocentrismo, o meu eu deve morrer para ela viver. Só homens de verdade, homens honrados, homens fortes fazem esse tipo de coisa. Vocês lembram? Se vocês viram o filme Os Espartanos, os 300, onde Leônidas está conversando com, acho que é os gregos que vêm ali, estão conversando e de repente a mulher de Leônidas se intromete na conversa e o outro homem fala: quem é tu, mulher, para entrar numa conversa de homem? E ela fala assim: as espartanas podem entrar na conversa, porque só as espartanas produzem homens de verdadeiros. Uma mulher de coragem, porque ela está com um homem de coragem. Leônidas foi um homem que com 300 foi guerrear com muitos homens maiores que eles. Nós precisamos ser homens que não diminuem as nossas mulheres. Mas isso é ser uma mulher empoderada. A mulher não é afastada de mim, não, é uma só carne. A minha esposa é uma só carne comigo. Ela deve aflorar, ela deve ver e eu devo morrer. Encerrando. Para os católicos existe um homem chamado São Maximiliano Kolbe, considerado o padroeiro das famílias, que foi preso na Segunda Guerra Mundial e num campo de concentração dos nazistas. Ele estava na fila e durante a fila da execução ele viu um homem que estava clamando para não ser morto, ia ser executado. Estava clamando para não ser morto e dizendo: eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho filhas. E esse homem aqui, ele era um monge, se eu não me engano, um padre. Ele se fala assim: mata eu no lugar dele. Ele tem família, mata eu. Meus irmãos, ele morreu pela família de outro. Não se espera menos do que nós. Pela nossa própria família, pela nossa própria igreja, pela nossa própria sociedade. Nos colocamos em pé. Não se espera menos de nós. Se nós somos a imagem de Jesus, nós devemos morrer como Cristo amou e morreu por nós. Adão, o culpado, expôs a sua esposa a uma morte instantânea. Para salvar a sua vida, culpou Eva pelo seu pecado. Adão estava disposto a sacrificá-la. Jesus, inocente, assumiu a culpa da sua noiva e se sacrificou por ela na cruz. Seguimos seus passos. Que nesta noite nós possamos ser como John Wesley, que dizia: dei-me 100 homens que nada temam, a não ser o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. O Leão disse no início aqui que esta noite é a penúltima reunião de homens do nosso ano, de 2023. E muitos aqui de vocês têm passado o ano todo aqui, muitos anos aqui. Desde quando o Leão assumiu a nossa igreja, nós temos o ministério de homens. E o que mudou? O que mudou de lá para cá? Se eu perguntasse para você, porque todo início de ano é lançado um propósito aqui. Nesse ano, vamos ler a Bíblia de capa a capa. Se eu perguntasse qual o homem aqui que leu a Bíblia de capa a capa, ou que no mínimo vai terminar ela, ou que já leu ela, quem poderia levantar a mão? Quem aqui poderia dizer que tem jejuado semanalmente, quinzenalmente, mensalmente? Ou qual foi a última vez que tu fez um jejum? Qual foi a última vez que a Bíblia foi aberta na tua casa? Reunião é bom, meus irmãos, mas isso não é uma reunião do clube de bolinha. Isso não é, a gente não está pregando e anunciando estereotipo de homens. Por isso que já tem um título Homens de Honra e já há um título Homens Parecidos com Jesus. Jesus se doou pela igreja. Jesus se sacrificou pela igreja. Jesus se doou pela igreja. Que nós possamos odiar o pecado. Nesta noite, meus irmãos, encerrando o ano quase, que olhe para trás, olhe para você mesmo, olhe para os seus pecados. Clame ao Senhor: eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais ser viciado pela prostituição. Eu não aguento mais cair em pornografia. Eu não aguento mais flertear no trabalho. Eu não aguento mais ter uma esposinha no trabalho. Eu não aguento mais ser um fraco. Eu não aguento mais ser um homem que não pastoreia os meus filhos. Chega! O Satanás não vai mais ensinar minha esposa. Não é a serpente que vai instruir os meus filhos. Eu vou abrir a escritura na minha casa.
Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou dizer para os meus, assim diz o Senhor. Se a igreja vai de mal a pior, se falsos pastores têm se levantado na igreja brasileira, se há neo-ortodoxia, se há teologia liberal, se há falsos pastores, falsos mestres, se há falsos mestres, ladrões, se há homens maus, se há políticos corruptos, se há ladrões, se há malpatrões, se há qualquer homem que assume uma posição, quer seja religiosa ou secular, se existe esse tipo de homem, são porque os homens bons têm se calado, são porque os homens bons têm se acovardado. Nós não vamos se dobrar à cultura, nós não vamos se dobrar mais sobre as trevas. É tempo de nós nos levantarmos, proclamarmos ao nosso coração, à nossa família, à nossa igreja: eis-me aqui, Senhor, para trabalhar, para me doar, para me sacrificar, seja o que for. Eu posso não conhecer a Escritura, mas se tiver que ir na porta, se tiver que trabalhar, se tiver que fazer um andame, pregar, seja o que for, eu vou fazer. Se tiver que ir para a batalha, eu irei. Nos passados, adolescentes mentiam a idade para ir para a guerra. É esse tipo de homem que nós precisamos. Homens de fibra, homens de honra. Segue. Que se gastam e deixam se gastar pelo reino de Deus. Jesus Cristo veio, encarnou por homens que tinham virado as costas para Ele. Nós precisamos é nos entregar. Oramos a Deus. Poderoso Deus, Tu és santo, Senhor. Nós, nesta noite, estamos diante do Senhor. E o Senhor conhece cada homem que aqui está, Senhor. O Senhor conhece porque o Senhor sonda os pensamentos, esquadrinha os corações. O Senhor conhece a força, a fraqueza, as virtudes, os dons, os pecados, as cobiças, as taras, as mentiras, as omissões. Ah, Senhor, nesta noite nós pedimos a Ti, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, meu Deus, porque falhamos muitas vezes em assumir o nosso mandato, a sermos masculinos como o Senhor, a andarmos como o Senhor andou, a desfrutarmos, Senhor, de fato daquilo que o Senhor foi, um homem de sacrifício, um homem que se doou e um homem que proveu e provê. Nesta noite, Senhor, nos dê graça, nos dê força, nos dê poder para prover, para se sacrificar, Senhor, para viver para o bem do outro, para o bem do próximo. Senhor, nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus, Senhor. Nós não queremos mais sermos fracos, frouxos, Senhor, mas sermos poderosos, homens de oração, homens de leitura, homens de consagração, homens santos, Senhor, homens que odeiam o pecado, homens que amam ao Senhor, homens que anseiam e desejam a ser a imagem do Teu Filho, Senhor. Que Teu Espírito nos encontre nesta noite, que Teu Espírito venha sobre nós nesta noite, Senhor, nos capacita, nos empodera, nos mande, Senhor, para casa, para a sociedade transformados. Não nos permita, Senhor, a sairmos como nós entramos, que nós possamos sair transformados, com dons, com talentos, com coragem, com ousadia, com trepidez, Senhor, para pregar, para anunciar, se possível morrer, Senhor, fisicamente, emocionalmente, que o nosso eu faleça, Senhor, para que os outros vivam, Senhor. Ah, Deus meu, Deus nosso, venha sobre nós, Senhor, que nós sejamos homens poderosos, homens de honra, homens dignos. Senhor, nos ajuda a viver uma vida digna de morte, Senhor, que nós possamos nesta noite a ir, Senhor, no nosso próprio funeral, Senhor, que nós possamos nesta noite nós mesmos morrer, Senhor, nos faça novas criaturas, homens honrados, Senhor. Ah, Deus, nos faça mais parecidos contigo, Senhor. Tira a covardia, tira, Senhor, tira a frouxidão, Senhor. Que nós não venhamos a ser mais como Adão, Senhor. Que nós não venhamos ser como Adão, Senhor, mas que sejamos como Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço que assim seja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Permaneçamos em pé mais uns instantes. Aleluia. Gostaria de
convidar vocês